Segundo Reis, capítulo 16. Esta não é uma palavra nova, no que diz respeito a que eu nunca tenha ministrado. Muito pelo contrário, eu gosto muito desse texto e gosto muito dessa palavra. E nós estávamos ali na sala VIP conversando, e eu, mesmo quando eu preparo uma palavra específica, eu tenho por hábito ficar assim bem sensível para a atmosfera, porque Deus, Ele pode mudar todas as coisas, amém? Inclusive na igreja eu faço isso. Eu preparo a palavra, porque tem uma formação que me ensinou assim, né, que me treinou assim, mas eu gosto de ficar no culto sentindo a atmosfera, ouvindo os louvores, olhando assim e sugando aquilo que Deus está liberando naquele lugar. E nós estávamos ali no nosso presbitério apostólico e profético com a Cida, com a Luísa e com o Nicolau, conversando sobre alguns assuntos. E o Aloysio introduziu uma questão. E quando eu cheguei aqui, Deus ministrou ao meu espírito que eu precisava pregar essa palavra, que fala sobre algo que, embora a igreja fale constantemente, se tornou novamente uma palavra, se tornou novamente algo que a igreja tem falado, mas fala de algo que não conhece, ou fala de algo que não está fazendo. Segundo Reis 16, eu quero ler a partir do versículo 10, fala sobre o rei Acás. E assim diz a palavra: quando o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu o altar que estava em Damasco, ele enviou um desenho e um modelo do altar a Urias, o sacerdote, com detalhes de sua construção e decoração. Então Urias, o sacerdote, construiu um altar exatamente igual ao desenho que o rei Acás tinha enviado de Damasco. Urias, o sacerdote, concluiu o altar por volta do tempo em que o rei Acás retornou de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, ele viu o altar, e o rei aproximou-se do altar e fez ofertas sobre ele. Ele fez suas ofertas queimadas e suas ofertas de grãos, derramou sua oferta de bebidas e espargiu o sangue de suas ofertas pacíficas sobre o altar. O altar de bronze que estava diante de Deus, diante do Senhor, ele trouxe de diante da casa, de entre o seu altar e a casa de Adonai, e o colocou do lado norte do seu altar. Então o rei Acás instruiu Urias, o sacerdote, da seguinte forma: de aqui em diante, será no altar grande que você deverá oferecer a oferta queimada da manhã, a oferta noturna de grãos, as ofertas queimadas do rei, e também suas ofertas de grãos, juntamente com as ofertas queimadas de todo o povo da terra, suas ofertas de grãos e suas ofertas de bebidas. E você deverá espargir todo o sangue das ofertas queimadas contra ele, e todo o sangue do sacrifício. Quanto ao altar de bronze, eu cuidarei dele. Urias, o sacerdote, agiu de acordo com tudo o que o rei Acás ordenara. O rei Acás removeu os painéis dos troles e tomou as bacias deles. Ele tirou o touro de bronze que dava suporte ao mar e o colocou sobre uma base de pedra. E por causa do rei da Síria, ele removeu da casa do Senhor a cobertura usada no Shabat, que tinha sido construída para a casa de Adonai, e a entrada do rei do lado de fora da casa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, pedimos, Pai, que haja entendimento da Tua palavra, que não haja só o ouvir, mas o entendimento, e que a Tua igreja, por esse entendimento, haja de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Quando nós começamos
ou quando começamos a viver essa restauração da adoração, eu me lembro muito bem como foi essa transição, quando a igreja parou de simplesmente cantar os corinhos, e ela começou a entender que os cânticos eram muito mais do que mero entretenimento. E nós começamos a caminhar numa linha de restauração da adoração. Vieram os cânticos espontâneos, principalmente com diante do trono. Nós começamos a falar de altar, nós começamos a ensinar um pouco mais sobre o altar. Entendíamos que essa base onde as pessoas ministravam ao povo não era somente um tablado, não era somente uma área para o púlpito, mas era realmente um lugar onde Deus poderia usar pessoas e ministrar ao seu povo. Mas Deus ampliou isso e começou a nos ensinar que nós não deveríamos simplesmente idolatrar uma base e, na verdade, não ter o entendimento de que em Jesus nós somos um altar. Nós somos hoje o maior instrumento de manifestação da glória de Deus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, e quando eu li esse texto, eu fui muito impactado, porque Acás, ele é um dos reis pagãos de Israel. Ele é um dos reis que distorce toda a adoração ao Senhor. Acás é um rei que está preocupado em fazer alianças, para que dessas alianças ele tenha proteção, ele tenha benefícios, ele tenha segurança. E diz o texto que em uma dessas viagens a Damasco, ele tem uma visão de um altar. E ele se interessa por esse altar, porque diz a palavra que esse altar é grande, que esse altar tem uma decoração, é um altar diferente. E o altar da casa de Deus é um altar simples. E ele então rapidamente faz um desenho e envia esse desenho para o sacerdote Urias, com uma recomendação: construa um igual a esse. Pelo tempo que ele demora em Damasco, Urias se põe a construir o altar, e quando ele volta, o altar está pronto. Mas Urias não tem ainda as recomendações. E então o rei Acás diz: olha, você vai fazer assim, você vai colocar desse jeito, remove o altar de Deus do lugar onde ele estava, coloca o altar novo com o modelo pagão no lugar onde estava o altar do Senhor, e instrui o sacerdote a oferecer os sacrifícios da mesma forma que ele oferecia antes, mas não mais sobre o altar de Deus, mas sobre aquele altar que ele construíra. E Deus começou a ministrar ao meu coração. E a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração foi: não tem feito a minha igreja a mesma coisa? Irmãos, nós precisamos entender algo muito importante que está nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o altar do Senhor, aquilo que tem um padrão de Deus, aquilo que tem um modelo de Deus, não pode ser mudado, não pode ser alterado por um modelo pagão. E a igreja, ao longo dos anos, ela vem muito mais sendo influenciada do que influenciando. João Batista, quando pregava o evangelho lá no deserto, e as autoridades iam ter com João, e ele começou a falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele diz assim: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. E se o reino de Deus está chegando, se o reino de Deus está sendo estabelecido, arrependam-se dos seus pecados. Por quê? Porque um dos sinais da manifestação do reino é a oportunidade que o rei desse reino nos dá para sairmos, como fomos ministrados ontem, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus estabelece o seu padrão
para que aquilo que é dele seja estabelecido tão claramente que a igreja consiga identificar o que é de Deus e o que não é de Deus, mesmo que a igreja continue fazendo aquilo que fazia com uma aparência de correto, mas sobre fundamentos errados. Note que Acais, ele vê o altar, mas Deus tinha um modelo de altar, que era o altar de bronze para os sacrifícios. Está lá em Êxodo 20, versículo 1 e 2, quando o Senhor fala: faça um altar de madeira, de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura, e 1,30 metros de altura, que será revestido de bronze. Tem o altar de ouro, para se queimar o incenso, que está lá em Êxodo 30, versículo de 1 a 3. Todos esses modelos foram modelos dados por Deus a Moisés, dados por Deus a Salomão, segundo Crônicas 4:1, e que Ezequias, quando restaura o templo, obedece. Irmãos, tudo que nós precisamos saber está no nosso manual. Tudo que nós precisamos saber sobre adoração, sobre restauração, sobre os 5 ministérios, a igreja tem um manual, mas o problema é que a igreja começou a ser tão influenciada que ela não mudou certas práticas, mas os fundamentos foram alterados, foram mudados. Acais, ele deixou o modelo de Deus. Eu não sei se vocês leram, também não sei se é totalmente verdadeiro, verídico, mas com toda essa questão que começou a falar de homofobia, de casamento de pessoas do mesmo sexo, esses dias estava na rede social que um pastor sênior de uma grande igreja, de um ministério que nós conhecemos, estaria repensando a sua teologia ou a sua eclesiologia para que a igreja ficasse atualizada e pudesse também permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Segundo dizia a informação, eu procurei checar, fui para outros meios de informação. Segundo ele, a igreja não pode ficar atrasada. Crê nisso, Nicolau? Que ele disse isso? A igreja tem que ter uma resposta para as constantes mudanças da sociedade. Mas a igreja não precisa ter as respostas, a igreja tem a resposta. O problema é que a igreja, ela se acovarda muitas vezes, se amedronta, e para atrair as pessoas, ela começa a dar jeitinho. Você vai ver que o reinado de Acais não está indo muito bem. Ele está sendo pressionado pela Síria, ele quer prestígio, ele quer ter um bom relacionamento com o povo e também quer ter um bom relacionamento com o rei da Síria. E para que ele tenha esse bom relacionamento, para que ele não seja rejeitado, ele abre mão do principal, que é o seu relacionamento com Deus. E quantas vezes a igreja ao longo da história não fez esse tipo de concessão para ser aceita? Quantas vezes pessoas no seu trabalho não fazem concessão para serem aceitas? Quantas vezes ministros não fazem concessão para terem um conforto financeiro, para estarem bem com o seu povo? Quantas vezes nós mudamos até mesmo o estilo da adoração para atrair as pessoas, como se a adoração fosse um instrumento simplesmente para atrair as pessoas, e na verdade a adoração é um instrumento para trazer a glória de Deus, a manifestação do Senhor. Então Acais, ele muda, ele tira o que é de Deus do lugar de Deus e coloca o que não é de Deus no lugar de Deus. Uma outra coisa, versículo de número 12, olhe para a sua Bíblia. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, o rei aproximou-se dele e fez ofertas sobre ele. Aspergiu sangue das ofertas pacíficas e disse ao sacerdote: continue com as ofertas da manhã, continue com as ofertas queimadas, faça tudo do jeito que você fazia, só não faça mais sobre o altar de Deus. Esse é outro perigo, irmãos, porque nós corremos o risco de chegarmos como igreja para o culto, cantarmos louvores, ofertarmos,
quando ofertamos, fazermos tudo com uma aparência correta, do jeitinho que a gente faz sempre. E muitas vezes a gente escuta aquela frase: mas a gente sempre fez assim. Mas o altar que sou eu está contaminado. Não é mais aquele altar que deveria ser, porque nós guardamos mágoa, guardamos ressentimento, porque nós estamos muitas vezes contaminados, estamos muito mais aliançados com os sistemas do mundo, com coisas pagãs, do que aquilo que é de Deus. Nós estamos muito mais comprometidos com coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, do que comprometidos com aquilo que diz respeito ao Senhor. Mas nós continuamos fazendo tudo certo. Entramos na igreja magoados, feridos, chateados, não perdoamos, não aceitamos a liderança, falamos mal da nossa liderança, não somos fiéis nos dízimos, não primiciamos, não ofertamos, mas temos uma aparência, mantemos as coisas do jeito que elas estavam, mas a base já mudou há muito tempo, o fundamento já foi adulterado há muito tempo. Não fazemos mais para a glória de Deus, não fazemos mais para que o nome de Deus seja engrandecido, fazemos por causa de conveniência. Nós trocamos, e isso já há muito tempo, o entregar ao Senhor, o se dar ao Senhor, o render-se ao Senhor, pelo que Deus vai me dar, pelo o Deus vai me abençoar, pelo Deus vai me prosperar, pelo Deus vai fazer isso, o que eu vou ganhar com isso? É mais ou menos como os discípulos de Emaús, aqueles dois. Eles estão, depois da morte de Jesus, mesmo sabendo de que ele ressuscitara, as mulheres disseram, como disse o Aloysio ontem, ninguém acreditou, e eles estão indo embora, e Jesus se aproxima deles, e tem uma frase ali muito importante, porque eles dizem assim: e nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Essa era a expectativa deles, e como as expectativas deles foram frustradas, eles então voltam para a velha vidinha deles, voltam para Emaús. E muitas vezes é o que acontece. Nós temos expectativas que não são as expectativas de Deus. Jesus nunca disse que veio para libertar Israel de um cativeiro político. Em nenhum momento da sua mensagem ou do seu ministério, ele deixou isso transparecer, que ele estava ali para estabelecer um reino humano, um governo humano. Muito pelo contrário, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Mas eles criaram expectativas, e esse é o problema da igreja. A igreja tem expectativas que não são expectativas de Deus. A igreja tem propósitos que não são propósitos de Deus. As pessoas têm metas que não são metas de Deus. As pessoas têm sonhos que são seus sonhos, não são sonhos de Deus. E quando Deus não age da maneira que elas esperavam, elas se frustram. Mas tem uma aparência. Nós cantamos, nós levantamos a mão, nós aplaudimos, nós temos a hora de ofertar, que isso é outro absurdo, que a gente ainda precisa falar de oferta. Outro absurdo é que a gente ainda precisa falar, eu tenho ministrado muito isso ao meu povo, falo para os líderes de louvor: meu querido, quando você vai ministrar o louvor, não mande ninguém ficar em pé, ou não mande ninguém sentar, ou não peça a ninguém para levantar a mão, porque a pessoa vai fazer por constrangimento. Você tem que perder, digo para eles, tem que perder essa visão de que é você que está conduzindo a adoração. Você é um adorador tanto quanto a igreja deve ser uma adoradora, e o Espírito Santo vai conduzir. Uns vão rolar, outros vão sentar, outros vão ficar em pé, outros vão botar a cara no chão, outros não vão abrir a boca para cantar, porque vão estar sendo ministrados de uma forma diferente, porque isso é o que nós entendemos. O Espírito sopra e ele se move, amém? Mas nós estamos tão acostumados às formas, e Acais, ele agrega mais uma forma, ele agrega mais um modelo. Ele não tira o altar do Senhor e joga fora, ele deixa ali. Como diziam há muito tempo, né? Há um santo, tinha um ditado que falava de santo, há um santo para cada tipo de pessoas. Então vamos lá, deixa lá o altar do Senhor, mas esse é o altar principal. Nós não mudamos muito, irmãos. Muitas vezes nós cantamos para Deus, mas cantamos para nós. Se você olhar, uma boa parte dos cânticos de adoração são cânticos para pessoas. Você vai ter vitória, quando Deus nem está falando que aquela pessoa vai ter vitória agora. São hinos e cânticos humanistas. Deus
está ausente. Quando nós olhamos para os salmos, para os cânticos do Senhor, Deus sempre é o centro, mas agora nós temos cânticos para levantar a moral da pessoa. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas que estamos deixando de agradar a Deus. Eu me lembro que quando eu participei de um movimento de crescimento de igreja, uma coisa que nada eu estranhava, eu fiz tudo como deveria ser feito, todo o modelo de treinamento, tudo. Mas um dia no discipulado que a gente tinha, a pessoa que estava nos discipulando disse assim: outra coisa que vocês vão precisar mudar são os cultos de vocês. Por quê? Vocês vão ter que ter cultos muito rápidos, cultos assim de 40, 50 minutos, porque o novo que vem, ele não tem essa mentalidade. Então o culto tem que ser rápido, uma mensagem rápida, nada de cânticos de adoração muito extensos, para que aquele novo fique. Aquilo ali, de tudo que eu ouvia, aquilo não bateu bem. Espera aí, ter estratégias evangelísticas é uma coisa, agora ter um culto focado em pessoas é outra coisa. Porque a igreja primitiva, diz a palavra, que ela adorava o Senhor, que ela fazia o que tinha que fazer, e o Senhor acrescentava. Mas nós invertemos, porque nós estamos tão preocupados em obter alguma coisa, em ser alguma coisa, que deixamos de ser o principal, adoradores. Eu gostei muito ontem quando eu ouvi aqui que Deus vai restaurar a adoração num nível tão extraordinário, e eu creio nisso, porque já vivi isso, de nós estarmos lá adorando com poucas pessoas numa vigília, e alguém entrar e dizer assim: eu estava na minha casa. Onde você mora? Eu moro no bairro tal. Poxa, fica mais ou menos 1,5 km da nossa igreja. Como você veio parar aqui? Não sei. Uma voz falou assim: vai naquele lugar, naquela rua, entra ali e vai lá. E não era nem um culto de domingo, era um culto esporádico, uma vigília. Eu creio nisso. Nós recebemos recentemente uma irmã, e ela disse que Deus falou para ela: quero você numa igreja apostólica. Falou como? Usou alguém? Não, falou comigo. E eu saí procurando uma igreja apostólica. E eu cheguei aqui e encontrei a sua igreja, dizendo para minha esposa. Chegou para minha esposa: pastora, Deus falou assim comigo, tal, tal. Eu entrei aqui, fiquei em dúvida, gostei do culto. Mas quando a senhora pegou o microfone e falou sobre a ida do apóstolo para Israel, os irmãos que estão ofertando, quando a senhora falou assim: olha, irmãos, não esqueçam da oferta da viagem do apóstolo. É a igreja apostólica. Eu não precisei, e nem divulgo isso, irmão. Na verdade, a minha igreja nem tem placa. Nem placa tem, porque colocamos lá uma placa muito bonita, mas como era de lona, deu um vento e arrancou. Aí colocamos uma outra, deu outro vento e arrancou. E eu acho que o culpado sou eu, porque há muitos anos atrás eu fiz uma oração, porque eu mandei fazer um banner desse bonito, e o cara que fez, ele fez com muita... botou uma foto minha, botou uma foto da minha esposa, botou nosso nome. Quando a gente viu aquilo, não era isso que eu queria, mas já está pronto, colocamos. E um dia eu orei: Senhor, aquele banner está muito chamativo. Se o Senhor é contra aquele banner, que dê um vento e leve aquele banner. Deu um vento e levou o banner. A Cida vai muito lá. Então, quando eu quero ensinar a chegar na minha igreja, agora tem janela, mas era uma igreja sem porta, sem janela e sem banner. Porque isso não é o importante, irmãos. O importante é se Deus vai se manifestar ali. O importante é se Deus vai se agradar em estar no meio daquela reunião. E quando Deus se agrada, quando Deus se interessa, quando Ele é o foco, quando Ele é o alvo. Foi uma maior burrice o que Acais fez: tirou aquilo que era de Deus do centro e colocou algo que não era de Deus. Nós precisamos nesses dias restaurar tudo o que é de Deus em nós. Amém, irmãos? A igreja nesses dias precisa realmente passar por esse mover de restauração e colocar as coisas no seu devido lugar. Acais, na minha visão, fica marcado como um rei que tira as coisas do seu lugar e coloca o que não deveria no lugar de Deus. Então nós não podemos oferecer ao Senhor aquilo que é do Senhor sobre um altar que não é o altar do Senhor. Amém, irmãos? Acais não parou de sacrificar, mas seus sacrifícios não tinham mais validade. Por quê, irmãos? Porque se muda a base. E Jesus nos ensinou algo muito importante.
Quem santifica o quê? É a oferta que santifica o altar? Sim ou não? Não. É o altar que santifica a oferta. Então aquelas ofertas não eram mais santas, foram corrompidas. Se eu e você, que somos o altar do Senhor, formos corrompidos, não adianta cantar, não adianta ofertar, não adianta entregar dízimo, não adianta primiciar, não adianta interceder, não adianta nada. Vai ser tudo coisa vazia. Não vai atrair a presença de Deus. Se você chegar aqui e você precisa que alguém fique daqui, levante a mão, agora rola para a direita, rola para a esquerda, agora senta, levanta, senta. Irmãos, eu já não gosto mais disso, já não tenho mais paciência para isso. Por quê? Porque aí você fica em pé, crendo que essa é a única forma. E se você ainda olha e vê alguém sentado, preguiçoso, olha só, nem levanta para cantar para o Senhor, o culto deixa de ser aquilo que deveria ser, algo do Espírito. Quando Jesus está com a mulher samaritana, ela diz, olha, nossos pais adoram no monte, vocês dizem que é em Jerusalém, no templo. Jesus fala o quê? Nem lá, nem aqui. Porque Deus não está buscando adoradores de estruturas, ou adoradores estruturados. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito. Um outro item importante, está no capítulo 16 ainda, no versículo 15. Então o rei Acais instruiu Urias, o sacerdote, da seguinte forma: daqui em diante será no altar grande que você deverá oferecer a oferta queimada da manhã, a oferta noturna de grãos e as ofertas queimadas do rei, e também suas ofertas de grãos, juntamente com as ofertas queimadas de todo o povo da terra, suas ofertas de grãos e suas ofertas de bebidas, e você deverá aspergir todo o sangue das ofertas queimadas contra ele e todo o sangue de sacrifício. Quanto ao altar de bronze, cuido eu. Pergunto a você, cuidar do altar era ofício do rei? Sim ou não? Não. Não era ofício do rei. Tanto que quando o rei Uzias entra no templo para queimar incenso, os sacerdotes fazem o quê? Se opõem a ele. Rei, não faça isso. Por quê, irmãos? Porque existem os ofícios, cada um no seu lugar. E o líder, seja ele apóstolo da igreja local, seja ele um profeta, o líder principal, ele tem sobre si esta função, este ofício. O problema é que muitas vezes, por ação do espírito de intimidação, por alianças, por conveniências, muitos líderes abrem mão, como esse sacerdote abriu mão, e permite que aquele que não tem esse ofício haja, manipule. Irmãos, eu conheci, do meio de onde eu vim, eu conheci muitas histórias assim. Um dia eu estava num sacolão comprando legumes, eu já tinha começado o meu ministério, já tinha saído da minha denominação, e eu estava escolhendo os legumes, ele chegou por trás de mim e falou comigo. Oi, pastor, tal. Eu falei, pô, cara, que legal te ver, tal. Só me lembra da sua igreja, ele me lembrou. Como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Aí ele do nada mudou o assunto. Falou, olha, muitos gostariam de fazer o que você fez. Eu falei, mas por que não fazem? Porque têm medo de perder aquilo que já conquistaram. O prestígio denominacional. Alguns construíram um templo muito grande e agora querem usufruir disso. Como vai deixar tudo isso para começar do zero, igual você fez? Para muitos é tarde demais. Eu não estou falando novidade, irmãos. Quantos já se venderam para a estrutura? Quantos já se venderam para famílias?
Quantas pessoas na igreja que tentam ensinar o seu líder como é que ele deve se mover no seu ofício, na sua função, no seu dever, no seu ministério. Aqui está um sacerdote que se cala. E ele deixa que algo que Deus deu a ele como incumbência, como ministério, deixa que outro manipule. E aí, meu amado, Deus falou comigo: nós não temos o direito de manipular aquilo que é de Deus. Não cabe a nós dizer para Deus como é que Ele tem que fazer. Não cabe a nós mexer nos fundamentos, Nicolau, que foram estabelecidos por Deus. A nós cabe sermos guiados pelo Espírito e agirmos debaixo da função de Deus. É por isso que nós não podemos chegar num culto, naquilo que nós estamos fazendo para Deus, e simplesmente colocar: olha Deus, eu já tenho um esquema, o esquema é esse, e agora o Senhor vai e assina embaixo. Não, meu amado, nós temos que chegar, e eu gosto de fazer isso, e eu sei que a equipe que ministra no Voo das Águias, graças a Deus, todo mundo tem esse pensamento de sentir. É por isso que nenhum Voo das Águias é igual. Primeiro porque o apóstolo não diz: olha, você tem que fazer exatamente como fizeram lá em Paranaguá, ou como fizeram em Curitiba. É o Espírito. Sentir. Mas Urias deixa de fazer o que ele tinha que fazer. Não, rei. Deus já estabeleceu um altar. O que me chama a atenção é que diz que esse altar era um altar grande. E diz a palavra também que ele tinha gravuras, provavelmente imagens de deuses, ou do Deus para o qual ele era usado. E isso atrai o olhar de Acais. E é o que acontece conosco muitas vezes. Nós somos tão tomados por esse espírito de beleza. Nós queremos fazer coisas grandes para Deus. E na verdade não são de Deus. Não são para Deus. Nós estávamos ali falando sobre o altar, que o altar deveria ser de pedras. Deus, quando falou, quando você entrar na terra, que o altar seja de pedras não tolhidas, não polidas, pedras roscas, pedras naturais. Porque o que é de Deus, irmãos, é natural. O que é de Deus é simples. Mas muitas vezes nós queremos fazer coisas grandes. Nós estávamos lá em Israel, olhando lá o pátio da mesquita, e o nosso guia disse algo muito interessante. Nós estávamos no lugar onde se crê que era o Santo dos Santos. Ele apontou para fora de Jerusalém, para fora do pátio da mesquita, para uma igreja católica que tem muito grande lá em cima. E ele disse: por que ela foi construída? Porque a mesquita foi construída e era muito suntuosa. E a igreja católica quis também fazer algo muito grande e suntuoso. Eu falei: igual nós. Igual a igreja tem feito. Um faz um templo para 3.000 pessoas, o outro diz assim: o meu vai ser de 5.000. É ou não é assim, irmãos? A gente tem feito isso. E a gente ainda fica mostrando: olha, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Olha, agora vamos fazer assim. Eu estava lendo uma matéria que depois que a igreja inaugurou aqui em São Paulo o Templo de Salomão, já tem uma outra denominação que vai fazer um para 15.000 pessoas. E vai, irmãos. Isso não para até Deus derrubar tudo que Jesus falou. Meu Pai vai arrancar tudo que Ele não plantou. Amém? Mas nós nos preocupamos. E talvez o altar de bronze, um altar tão simplesinho, não combina com o meu ministério. Porque agora, irmãos, o sinal da bênção está na aparência, não na unção. Nós falávamos ali em cima, hoje a conversa rendeu, né? Que os grandes reformadores, os grandes homens de Deus, eles não tinham na frente do seu nome AP, ou PR, ou EV, ou PFT de profeta, não tinha. Eles eram conhecidos como John Wesley, como fulano de tal, e fizeram o que fizeram. Mas hoje há tanta sigla, há tanta preocupação em que se ponha. Eu, quando me encontro com amigos de infância, né, que são crentes, fico assim: Zé, eu te chamo de Zé, eu te chamo de apóstolo, eu te chamo de Galhardo. Como você me conheceu? Eu chamava você de Zé, então chama de Zé.
As minhas primas, que são evangélicas, elas ficam também. E agora, para mim é difícil, porque quando eu vou pregar na igreja de algum primo, graças a Deus a minha família, 90% serve ao Senhor, aí vai me apresentar. Cara, como eu te apresento? Cara, do jeito que você me apresentaria se estivesse apresentando o seu primo. Mas há uma preocupação, irmãos, com a aparência. E a igreja está perdendo a sua essência. Nós não estamos atraindo uma manifestação mais concreta, mais visível da glória de Deus, porque queremos aparência. Era um altar de aparência. Outro item importante, nós não temos o direito, como eu disse, nós não podemos esquecer disso, que eu não tenho autonomia para manipular o que é de Deus. Eu não tenho autonomia. Eu não posso profetizar por conveniência, eu não posso ministrar por conveniência, eu não posso exercer o meu chamado por conveniência, eu não posso fazer pactos que não são pactos que Deus gostaria que eu fizesse, alianças que Deus não gostaria que eu fizesse, simplesmente para eu ser aceito. Eu me lembro de uma experiência que eu tive nitidamente com Jezabel. A primeira vez que eu me confrontei, me deparei com o espírito de Jezabel numa pessoa. Nós estávamos vivendo um mover muito grande, mas ainda não era nada comparado ao que a gente ia viver. E ela entrou no meu gabinete e ela disse: pastor, se o senhor continuar assim, o senhor vai dividir a igreja. O senhor vai dividir a igreja? Eu falei: vou. Mas o senhor, como pastor, o senhor sabe que a divisão não é de Deus. Muito pelo contrário, a divisão sempre foi de Deus. Deus sempre foi um Deus que fez separação entre o santo e o profano. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Deus é um Deus que vem para dividir a história. Então o senhor vai dividir? Vou. Os pés tremiam, irmãos. Porque quando você fala isso, tem um peso muito grande. Mas graças a Deus, irmãos, que eu nem precisei dividir. Deus foi se movendo, que quem tinha que sair, saiu, e o povo que ficou foi um povo que abraçou o mover de Deus. Mas Deus é um Deus de divisão. Nós não podemos, irmãos, continuar como igreja fazendo aquilo que nós estamos fazendo com aparência, mas Deus não estando no nosso meio. A minha oração tem sido essa no meu ministério. Nós temos espaço lá para 1.100 pessoas. Mas eu todo ano, no início do ano, quando eu volto da escola do sobrenatural, eu falo: Senhor, esse lugar, ele é teu. O Senhor me deu como promessa. Esse ministério é teu. E que o Senhor coloque nesse lugar pessoas que estão comprometidas com o Senhor. Eu não quero ter aqui multidão se essa multidão não refletir a vontade do Senhor. Se essa multidão não atrair a glória do Senhor, eu não quero o Senhor. Só para que as pessoas, quando se referirem a mim, digam: ele é um pastor de uma grande igreja. E nós aprendemos ontem que há uma grande diferença na nossa visão de grande. Nós não podemos manipular aquilo que é de Deus. Acais achou que ele tinha domínio sobre o altar. Nós não temos. Eu me lembro de uma outra experiência, me permita falar sobre isso de novo, mas é que a gente vai lembrando. Eu fui convidado para fazer o casamento numa determinada igreja, Cida. Não era a igreja que eu ministrava, mas o casal quis casar lá, porque a igreja onde nós estávamos ainda era uma igreja pequena, a aparência não ficava boa nas fotos. Então quiseram casar numa igreja bonita, para as fotos ficarem bonitas. Que ainda tem isso, né, irmãos? Ainda tem essas questões que eu nem toquei aqui. Só que o pastor da igreja queria o esboço do meu sermão antes, uma semana antes, para saber o que eu ia pregar no casamento. Vocês acreditam nisso?
Olha, o pastor cedeu a igreja, vai estar tudo pronto, o som. Na verdade, é a nossa igreja que vai para lá. Nem a igreja dele ficaria, porque não conhecia os noivos, ninguém. Só cederia o espaço. Mas ele vai estar lá para acompanhar o culto. E ele quer o esboço do sermão que o senhor vai pregar no casamento. Porque primeiro ele quer analisar, ver se o senhor não vai falar nenhuma heresia. Irmãos, eu não mandei o esboço. Mas no dia do casamento ele parecia um padrinho. Ficou ali acompanhando todo o casamento. Nós queremos isso, irmãos. Nós queremos ouvir mensagens que nos motivem, que nos levantem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor tem um livro que me motive a ler a Bíblia? Eu falei: tenho a Bíblia. Não, o senhor não entendeu, eu não consigo ler a Bíblia. Eu quero um livro que me motive a ler a Bíblia. Eu falei: tem a Bíblia. Nós queremos ouvir esse tipo de coisa, mensagens motivacionais. Nós queremos isso. Nós queremos a aparência. Mas continuamos. E eu creio que o que Deus está fazendo nos nossos dias é totalmente o contrário. Deus está levantando uma igreja sedenta da sua palavra. Amém, irmãos? Uma igreja que quer adorar da maneira correta. Nós não sabemos. Nós terminamos agora a festa de tabernáculo, fizemos 5 dias, ano que vem vamos fazer 8. Eu falei: Senhor, nos ensine a fazer essas festas, porque nós não sabemos. Na verdade, a lacuna histórica é tão grande que nós não sabemos. Nós lemos ali, mas a nossa cultura nos impede, Senhor, de fazer do jeitinho que está ali. Então nos ensina. O Senhor sabe a essência. Espírito Santo, nós não sabemos preparar um culto para o Senhor, nos ensina. Senhor, nós não sabemos adorar, porque a gente acha que adorar é cantar canções, ou fazer assim, ou fazer assado. Nós temos instrumentos, e no entanto a igreja primitiva não tinha nada disso. Se reunia em casebres, se reunia em porões, e a glória do Senhor vinha, de tal maneira que aquele ambiente tremia. E nós ainda não passamos por essa experiência, mesmo tendo tanta parafernália, tantos equipamentos, tantas vozes lindas que ministram canções, mas não acontece nada. Nós estamos errando em algo, porque saímos dos nossos cultos e durante a semana não muda nada. Nós ainda precisamos lembrar os irmãos dos cultos, precisamos fazer anúncio, lembrar dos deveres, das obrigações. Precisamos, repito, ter um momento de oferta, porque as pessoas não sabem que elas deveriam ir para o culto, e ir ao culto preparadas para sacrificar, preparadas para ofertar, preparadas para render, não somente a sua vida, mas aquilo que ela possui. Então nós temos que ter, como ontem foi dito novamente, um momento, e falar, porque nós queremos um sacrifício que não nos custe nada. Gostamos de ler quando Davi diz: eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Nós só gostamos de ver isso em Davi, não em nós. Alguns anos atrás eu li um livro chamado A Igreja Pós-Modernidade. E nesse livro ele dizia que não ia demorar muito tempo e nós íamos tratar os templos como tratamos as lojas. Se chegamos numa loja e está muito quente, não tem ar-condicionado, nós saímos e vamos para uma que tenha. Isso já está acontecendo. Alguém chegou para mim, já não está mais entre nós, e disse assim: olha, eu não posso convidar os meus amigos de trabalho. Por quê? Porque a nossa igreja ainda tem chão de concreto, e na época não tinha janela, e não tem janela, ela não tem aparência, e os meus colegas de trabalho são pessoas de um nível um pouquinho elevado. Como eu vou levá-los na nossa igreja? Eu disse: como você levaria eles no Monte das Oliveiras? Como você levaria eles lá próximo ao Mar da Galileia e botaria eles sentados em pedras debaixo daquele sol escaldante lá de Israel? Como você faria? Porque é uma igreja de sacrifícios vazios, porque o fundamento foi mudado. Mas se nós cremos, irmãos, que Deus verdadeiramente está restaurando a igreja, isso vai mudar. Você crê nisso? Nós vamos ser mais sensíveis.
tenho na minha igreja uma menina que nasceu com síndrome de Down. Está no Facebook, na minha página. Ela agora está com 2 aninhos. Ela chega e vai para frente. A gente já dá um véuzinho para ela. E ela começa a bailar e adorar. E realmente ela nos leva a adorar de uma maneira diferente. E aí ela adora, e ela baixa com um véuzinho, e levanta, e ela fala, aleluia! Gente, ela tem Down. E aí ela vai lá no gasofilaço, que ela leva o dízimo da mãe dela. Toda a dança ela vai e olha para ver se tem envelope lá dentro, né? Aí ela pega o véuzinho de novo. Na festa de tabernáculos eu chorei. Chorei vendo ela dançar para o Senhor. Porque ela não está preocupada se estão olhando para ela, se não estão, se ela está fazendo certo, se não está. Ela está ali livre de tudo isso. Entregue. E houve uma possibilidade dela ser abortada quando souberam que ela tinha Down. E nós falamos, de maneira nenhuma você vai abortar essa criança. A pressão é grande, apóstolo. Não, você não vai abortar. Ela vai nascer e ela vai dançar para o Senhor. Quando eu vejo ela com 2 aninhos dançando para o Senhor. Mas ontem aqui, né, a gente acha que só quem está na coreografia que pode dançar. Achei interessante que muitos que disseram que dançaram nesse lugar, ontem não dançaram para o Senhor. Por que a gente mudou? Antes nós gastávamos, eu não vivi essa parte no mundo, que eu nasci na igreja, no evangelho, a minha vida toda. Mas você que veio lá de fora, antes você gastava com uma cervejada, com isso. E ontem levantamos uma oferta de R$ 1.500 num culto que estava lotado. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu ganhei um ébrio uma vez que numa vigília com 15 pessoas, ele deu um cheque de R$ 1.700. Eu falei, irmão, que oferta é essa? Pastor, sabe quanto que eu gastava por semana com cerveja, com isso, com aquilo? Eu gastava muito mais do que isso. Mas nós dizemos que estamos adorando ao Senhor. Mas sabe por quê que não é mais adoração? Porque os fundamentos foram mudados. Acais não tinha algo, irmãos, ele não tinha temor. E muitos crentes também perderam o temor. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, e com esse texto eu quero concluir. 2 Crônicas. Segundo Crônicas 28. Segundo Crônicas 28. Por que Acás fez o que fez? Por que ele construiu esse altar? Do versículo 22 ao versículo 24, diz: durante seu tempo de angústia, esse mesmo rei Acás aumentou sua traição ao Senhor, sacrificando aos deuses de Damasco, que o havia atacado, arrazoando o seguinte, pensando o seguinte: os deuses dos reis da Síria os ajudaram. Então lhes oferecerei sacrifícios e eles me ajudarão. No entanto, eles se tornaram a ruína dele e de todo Israel. Acás tomou utensílios da casa de Deus, quebrou em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor. Então ele fez para si altares em cada canto de Jerusalém, e em cada cidade de Judá. Ele construiu altares para fazer oferendas a outros deuses, provocando assim o Senhor, o Deus de seus antepassados. Como funcionou a cabeça de Acás? Eu tenho um problema que o Senhor não resolve, mas eu estou vendo que o rei da Síria
tem deuses que estão resolvendo o problema dele. Então eu vou, entre aspas, continuar mantendo os sacrifícios do Senhor, mas com um altar que represente os deuses da Síria. E muitas vezes, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja agem da mesma maneira. Elas têm um problema e elas não têm paciência de aguardar o tempo de Deus, de esperar a resposta de Deus, e elas começam a se contaminar. É aquela verdadeira história: acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Vem à igreja esperando soluções, as soluções não chegam, buscam em outros lugares. Mas o problema maior é que diz a palavra que isso trouxe ainda mais tormento a Acais, e ele foi cada vez se afundando mais. Antes um altar no templo, agora vários altares. Significa, irmãos, que quando nós quebramos o princípio maior, facilmente quebraremos os outros princípios. Se fizermos uma concessão aqui, inevitavelmente será exigido de nós que façamos outras, porque um abismo chama outro abismo. E uma coisa que você não percebia, parecia imperceptível, mas você cedeu. Algo que você se comprometeu com Deus, mas você deixou de fazer. E você vai se distanciando. Você vai se corrompendo e se afastando de Deus. Como os discípulos de Emaús, ou os apóstolos, disseram para Jesus: nós esperávamos, nós tínhamos expectativas, mas elas não aconteceram, e porque elas não aconteceram, nós estamos voltando para Emaús. Eu perguntei recentemente à igreja: por que todas as vezes que as nossas expectativas não são correspondidas a princípio por Deus, é dele que nós fazemos os cortes? Já percebeu isso? Que quando nós queremos algo e Deus não faz, muitas vezes nós deveríamos cortar aquilo que está impedindo uma maior manifestação de Deus, uma maior graça de Deus, mas nós cortamos a de Deus. Você se aborreceu, para de vir à igreja. Você se frustrou, abandona aquilo que Deus confiou a você, um ministério. Você está endividado, começa a subtrair das ofertas. Nós esperávamos que ele fosse o rei, mas como ele não é o rei, mesmo que algumas mulheres, mesmo que haja um boato que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada, porque nós queremos ver. Nós agimos por aquilo que nós queremos ver. Esse é um tempo, irmãos. Esse é o melhor tempo da igreja, porque Deus tem falado. Não o que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que quando nós vamos ministrar, há por parte de quem vai nos ouvir uma expectativa. E a luta começa em que nós não podemos atender a expectativa de quem vai nos ouvir. Mas saber de Deus o que Ele planejou para que aquelas pessoas ouvissem. Porque esse é um ajuntamento de Deus, é uma santa convocação. Você abriu mão de algo para estar aqui esses dias. Nós abrimos mão também de algo para estar aqui. Tudo o que nós queremos, o que o nosso espírito anseia, e a nossa alma e a nossa carne muitas vezes luta contra, mas o espírito se fortalece. Tudo que nós ansiamos é uma igreja que se mova
em liberdade, em aliança, em compromisso, em sensibilidade, em unção, em poder, em glória. Onde Deus seja o centro. Porque quando Deus deu ao povo toda a instrução para construir o tabernáculo no centro, Deus queria que o povo tivesse essa cultura, que Deus sempre deveria ser o centro. Ainda hoje, Deus ainda quer ser o centro quando nós nos reunirmos, que a gente fale com os nossos irmãos, que a gente viva essa comunhão, que a gente cante, que a gente celebre, mas nunca se esquecendo de que Ele é o centro, que aquilo que Ele estabeleceu é imutável. Nós não podemos arredar, nós não podemos tirar fora, nós não podemos colocar do lado, como Acais fez, colocou o altar de Deus do lado, não deu a ele a importância que o Senhor tinha para Israel, não deu ao altar de Deus o valor que ele tinha. Nós não podemos mais ter reuniões, sejam elas conferências, congressos, o que quer que seja, onde Deus não seja o centro. Onde ele se sinta desejado. Onde ele veja que nós não estamos fazendo de outras pessoas. Nós não estamos fazendo por alianças, por conveniências, como ele fez, como Acais fez. Nós não estamos manipulando para o nosso benefício o ofício que Deus nos entregou. Deus disse para Jeremias: Jeremias, se eu te mandar arrancar, você vai arrancar. Se eu te mandar derribar, você vai derribar. Se eu te mandar destruir, você vai destruir. E não se intimide diante deles. Eles vão olhar para você, Jeremias, com cara feia. Eles vão tentar intimidar você, Jeremias. Diante deles, seja forte. Eu sou contigo. A ousadia de Pedro, mas importa ouvir a Deus do que a você, mesmo sendo você uma autoridade. Nós ficamos com aquilo que Deus nos deu, mesmo que sejamos presos, mesmo que sejamos surrados, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos, igreja, nós não podemos deixar aquilo que Deus fez até hoje perecer por conveniências. Nós não podemos mais encher os nossos tempos com pessoas que querem somente serem atendidas nas suas necessidades. Sabe, tem um homem que quando Davi estava fugindo de Absalão, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu conheço a história. Ele soube que Davi estava fugindo e ele pensou: por certo não deu tempo de pegar provisão, porque o meu rei teve que sair às pressas. E ele mandou provisão para o rei, animais carregados de provisão, sem que Davi pedisse nada. Eu creio, irmãos, muitos sinais vão acompanhar essa igreja restaurada. Mas um sinal que eu creio, e eu vou falar isso debaixo do temor do Senhor, um sinal, sabe qual vai ser? As pessoas vão entrar e elas já vão começar a ofertar. Na minha igreja, irmãos, eu pouco faço momento de oferta. Às vezes eu estou pregando, já tem gente ofertando. Às vezes já chegam no culto, já entregam. Davi teve as suas necessidades supridas por um homem que só em saber que o rei estava fugindo do seu filho, pensou: ele vai precisar de algo.
Deus não necessita de nada. Amém, irmãos? Mas a obra do Senhor é feita de fé e com dinheiro. Porque Deus deu aos levitas o dízimo. Por quê, irmãos? Para que eles continuassem estabelecendo o reino, ensinando ao povo, ministrando ao povo. Nossa adoração, cantada, dançada, expressada, sobe ao coração de Deus. Nossas ofertas, nossas contribuições tocam o coração de Deus e mantém a sua obra. Mas você não pode fazer isso religiosamente como Acais. Continua. Às vezes a gente pega, nem vê a nota que está pegando. Faz. Mas eu creio, e eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a igreja que está representada nesta manhã. Uma igreja que ama tanto ao Senhor, que quer tanto que Ele seja o centro, que ela será uma igreja que se oferta, que se entrega, que cada crente, cada homem, cada mulher será um altar puro, simples, mas do Senhor. Não um altar corrompido, não um altar de aparência. Eu profetizo sobre a tua vida, meu amado, que você vai crescer nesse nível de intimidade, nesse nível de relacionamento com Deus. Eu te entrego nesta manhã uma palavra, meu amado do Senhor, que vai fazer com que você flua numa aliança ainda muito maior com Deus, num compromisso ainda muito mais intenso com o Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que os teus olhos vão se abrir de tal maneira que você não será atraído pelas coisas que têm falsa aparência. Você não vai ser atraído pelos modelos do mundo, pelos padrões do mundo, mas você sempre estará com os teus olhos focados naquilo que tem o padrão de Deus, naquilo que representa o reino dos céus. Você não será uma pessoa que manipula, nem que será manipulada, como foi aquele sacerdote, que junto com o seu rei profanou o que era de Deus, porque não se posicionou. Eu profetizo que esta igreja, nos nossos dias, é uma igreja que se posicionará por aquilo que é de Deus, que não abrirá mão dos seus princípios, porque ela não precisa se atualizar. A igreja já é atual em todos os tempos. Ela não precisa se conformar com uma forma que o mundo está adotando, porque ela já tem uma forma. A igreja é a noiva do Cordeiro. O Espírito já está trabalhando nela para formá-la de tal maneira que no dia em que o seu noivo vier, ela esteja pronta. Nós não precisamos de uma forma pagã. Nós só precisamos, irmãos, nos converter ao Senhor. Fique de pé. Roshorobacaramanacha.